Minha enteada sofreu um acidente. Um idoso no quarto ao lado sussurrou: fuja dela agora. Então, Quando o telefone tocou naquela tarde, eu ainda estava no trabalho, tentando terminar um relatório que já não fazia mais sentido. A voz do outro lado era de uma mulher que se apresentou como enfermeira, falando rápido demais, como se tivesse medo de se atrasar. Ela disse o nome da minha enteada, disse acidente de carro, disse estável, e eu senti o chão se afastar, como se meus pés tivessem esquecido como cumprir a própria função. Não chorei. Não gritei. Apenas desliguei e fiquei alguns segundos olhando para a tela apagada do celular, tentando organizar dentro de mim uma urgência que não tinha forma. Meu marido já estava a caminho quando cheguei ao hospital. Ele parecia menor naquele corredor branco, com os ombros caídos e o olhar perdido em placas que não levavam a lugar nenhum. A filha dele estava internada no quarto 312. O cheiro de desinfetante era tão forte que me deu enjoo, mas eu respirei fundo e continuei andando. Eu sempre fui assim. Continuo andando. Ela estava acordada quando entramos. O braço imobilizado, alguns arranhões no rosto, o olhar duro que nunca mudou desde que eu passei a fazer parte da vida dela. Não houve abraço. Não houve "que bom que você veio", apenas um aceno quase imperceptível dirigido ao pai. Para mim, um silêncio que já era familiar. Eu me aproximei mesmo assim, perguntei como ela se sentia, ajustei o copo d'água na mesa. O pai respondeu por ela, como sempre. Eu fiquei ali, ocupando um espaço que nunca foi realmente meu. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Chegava cedo, antes do horário de visitas acabar ficando confuso, e levava café da manhã. Um café fraco, pão com manteiga, às vezes uma fruta cortada em pedaços pequenos. Fazia isso mais por hábito do que por gratidão esperada. No fundo, eu sabia que ela não via em mim alguém que cuida, apenas alguém que está ali porque não tem escolha. Mesmo assim, eu ia. Foi assim que passei a notar o quarto ao lado. A porta quase sempre aberta, a cama ocupada por um senhor muito magro, pele quase transparente, olhos atentos demais para alguém que parecia tão cansado. Nunca vi ninguém entrando ou saindo para visitá-lo. Nenhuma flor, nenhum cartão. Às vezes, quando eu passava com a bandeja de café, ele me observava em silêncio, como se estivesse tentando memorizar meu rosto. Aquilo me deixava desconfortável, mas eu fingia não perceber. Com o tempo, comecei a ouvi-lo tossir à noite. Um som seco, profundo, que atravessava as paredes finas. Houve um dia em que ele deixou cair algo no chão, e o barulho ecoou pelo corredor. Ninguém veio. Fiquei parada por alguns segundos, segurando a bandeja, pensando se deveria entrar. Não entrei. Disse a mim mesma que não era da minha conta. Eu sempre fui boa em dizer isso. Minha enteada melhorava rápido. Os médicos falavam em alta próxima, talvez em poucos dias. Meu marido parecia aliviado, mais presente, mais gentil comigo do que de costume. Eu percebia como ele se apoiava em mim nesses momentos, mesmo sem admitir. À noite, em casa, ele falava pouco, mas dormia encostado em mim, como se tivesse medo de se afastar. Eu aceitava aquele silêncio, porque era o que eu sabia fazer. Na manhã anterior à alta, cheguei mais cedo do que o normal. O corredor ainda estava quase vazio, e o som dos meus passos parecia alto demais. O quarto ao lado estava com a porta aberta, como sempre. O idoso estava sentado, com dificuldade, apoiado em travesseiros que não pareciam suficientes. Quando passei, ele me chamou com um gesto fraco da mão. Hesitei. Olhei para o quarto da minha enteada, depois para ele. Algo em mim disse para continuar andando. Outra coisa, mais teimosa, me fez parar. Aproximei-me devagar. Ele segurou minha mão com uma força que não combinava com o resto do corpo. A pele dele estava fria, os olhos assustadoramente lúcidos. Ele se inclinou um pouco, como se cada movimento custasse caro, e sussurrou tão baixo que eu quase não ouvi. Fuja dela agora. Meu primeiro impulso foi rir, de nervoso. Achei que ele estivesse confuso, delirando. Tentei soltar minha mão, mas ele apertou mais. Não dela, corrigiu com esforço. Do que vem junto.
Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei em volta. O corredor continuava vazio. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça, respirando com dificuldade. Seus olhos se desviaram para a porta do quarto da minha enteada. Depois voltaram para mim. O seu marido, ele começou. Nesse momento, ouvi a voz de uma enfermeira ao longe chamando meu nome. O aperto na minha mão afrouxou, e o idoso fechou os olhos, como se tivesse ido longe demais. Fiquei ali parada por alguns segundos, sentindo o coração bater forte demais para um corredor tão silencioso. Quando finalmente entrei no quarto 312, minha enteada me olhou com uma expressão estranhamente satisfeita, como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu coloquei a bandeja na mesa, tentei sorrir, tentei ignorar a frase que ecoava na minha cabeça. Fuja dela agora. Mas já era tarde demais para fingir que eu não tinha ouvido. Naquele dia, eu saí do hospital com a sensação de que algo tinha sido colocado dentro de mim sem pedir permissão. Não era exatamente medo. Era mais como um peso novo. Uma informação que ainda não tinha forma, mas que já ocupava espaço demais. No carro, fiquei alguns minutos com as mãos no volante. O motor desligado, tentando organizar o que eu tinha acabado de viver. Eu me dizia que o idoso podia estar confuso, que hospitais são lugares onde a mente prega peças, onde histórias se misturam. Mesmo assim, a palavra fuja não saía da minha cabeça. Não cuidado, não observe. Era fuja. Definitivo demais para ser ignorado. Em casa, naquela noite, meu marido parecia diferente. Não de um jeito evidente, não algo que alguém de fora perceberia. Era um detalhe no tom de voz, uma pressa contida nos gestos. Ele perguntou se eu estava bem, se eu tinha comido, mas não esperou realmente pela resposta. Caminhava pela sala enquanto falava, mexia no celular, desligava e ligava a televisão sem prestar atenção. Quando se sentou ao meu lado, o corpo dele estava ali, mas a mente parecia em outro lugar. Eu observei em silêncio. Sempre observei. Nos dias seguintes, voltei ao hospital mais 2 vezes. Minha enteada já andava pelo quarto, reclamava do tédio, falava da alta como se fosse uma vitória pessoal. Eu continuava levando o café da manhã, mesmo quando ela mal tocava. O quarto ao lado, no entanto, estava diferente. A porta fechada. Uma placa pequena pendurada, daquelas que não dizem nada claramente, mas sugerem tudo. Perguntei a uma enfermeira sobre o senhor. Ela respondeu com um breve. Disse que ele tinha sido transferido para a UTI naquela mesma manhã. Não explicou mais nada. Não perguntei. Eu queria acreditar que aquele encontro tinha sido um acaso isolado, mas pequenas coisas começaram a se alinhar de um jeito desconfortável. Meu marido passou a atender ligações em outro cômodo, mensagens que ele apagava rápido demais quando eu entrava. Não era uma traição óbvia, não algo que eu pudesse apontar e dizer aqui. Era mais um acúmulo de ausências dentro da presença. Ele estava comigo, mas sempre um pouco longe, como alguém que já tomou uma decisão e só ainda não comunicou. Minha enteada, por outro lado, parecia estranhamente tranquila. Havia nela uma segurança nova, quase arrogante. Ela falava do futuro com uma convicção que não combinava com alguém que tinha acabado de sair de um acidente sério. Comentava sobre planos, sobre mudanças, sempre olhando para o pai antes de concluir as frases. Às vezes, me lançava olhares rápidos, avaliadores, como se estivesse medindo algo. Eu sentia, pela primeira vez, que não era apenas indiferença. Havia cálculo. No dia da alta, chegamos cedo. Meu marido estava animado demais, quase eufórico. Abraçava médicos, agradecia enfermeiras, falava alto no corredor. Eu caminhava alguns passos atrás, carregando uma bolsa com roupas limpas, tentando manter o ritmo. Quando passamos pelo quarto ao lado, a porta estava aberta novamente. A cama vazia. Lençóis trocados. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali por semanas. Perguntei à mesma enfermeira sobre o idoso. Ela parou por um segundo, como quem decide o quanto deve dizer, e respondeu apenas que ele não tinha resistido à noite. Disse isso com uma naturalidade que me incomodou mais do que a notícia em si.
Senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Não era luto, porque eu mal o conhecia. Era a sensação de uma pergunta que nunca teria resposta. O aviso tinha vindo de alguém que já não estava mais ali para esclarecer nada. Fiquei alguns segundos parada, encarando aquele quarto vazio, enquanto meu marido me chamava impaciente do corredor. Em casa, a rotina mudou rápido demais. Minha enteada passou a ocupar mais espaço, mais decisões. O quarto de hóspedes virou provisoriamente dela, mas o provisoriamente se estendia sem previsão de fim. Meu marido justificava tudo. Era uma fase. Ela precisava de apoio. Tinha passado por um trauma. Eu concordava com a cabeça, mas algo dentro de mim começava a se retrair. Eu sentia que cada concessão minha era anotada em algum lugar invisível. As conversas entre eles aconteciam em voz baixa. Muitas vezes quando eu já estava deitada. Eu ouvia passos, cochichos, portas fechando. Quando perguntava, ele dizia que era coisa de pai e filha, que eu não precisava me preocupar. E eu queria acreditar. Queria muito. Afinal, eu tinha construído aquela vida em cima da ideia de confiança. Desconstruir isso parecia mais assustador do que aceitar qualquer desconforto. Mas o sussurro não me deixava em paz. Fuja do que vem junto. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Documentos sobre a mesa que não eram meus. Conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Um dia, encontrei meu nome citado em uma troca de mensagens aberta no computador dele. Algo sobre resolver depois e ela não precisa saber agora. Quando questionei, ele minimizou. Disse que era sobre contas, sobre burocracia. Eu fingi aceitar, mas algo se rompeu ali, silenciosamente. À noite, deitada ao lado dele, eu percebia como meu corpo já não relaxava. O sono vinha leve, fragmentado. Eu acordava com qualquer ruído, qualquer movimento. Pela primeira vez desde que me casei, pensei na possibilidade de que aquele aviso não tinha sido um delírio. Que talvez alguém, de fora, tivesse enxergado algo que eu, por estar dentro, me recusava a ver. Eu ainda não sabia o quê, mas sabia que não era nada pequeno. Nos dias que se seguiram, eu comecei a viver em estado de atenção constante. Não era paranoia aberta, não era desespero. Era uma vigilância silenciosa, quase clínica, como quem observa uma rachadura fina na parede e sabe que ela não surgiu do nada. Eu continuava fazendo tudo o que sempre fiz. Acordava cedo, preparava o café, perguntava se todos tinham dormido bem. Mas algo em mim tinha mudado de lugar. Eu já não me colocava no centro da harmonia da casa. Eu observava de fora, como se aquela rotina não fosse mais exatamente minha. Minha enteada se recuperava rápido demais para alguém que semanas antes estava internada. Começou a sair, a receber visitas, a falar ao telefone por horas. Sempre no quarto, sempre com a porta fechada. Meu marido defendia esse espaço com uma naturalidade que me feriu mais do que se fosse agressivo. Dizia que ela precisava de privacidade, que eu estava sendo rígida, que era só uma fase. Eu engolia cada frase como quem engole um comprimido grande demais, sem água. Foi nessa fase que eu comecei a organizar documentos antigos. Não porque alguém pediu. Foi um impulso, uma necessidade de tocar em algo concreto, algo que tivesse datas, assinaturas, provas de que eu existia ali de forma legítima. Papéis do casamento, contratos, extratos guardados numa pasta azul que eu mal abria. Conforme eu avançava, comecei a perceber pequenas alterações, decisões tomadas sem meu conhecimento, valores movimentados que eu não lembrava de ter autorizado. Não era um golpe explícito. Era uma soma de escolhas feitas por cima do meu silêncio. Eu quis confrontar, mais de uma vez. Abri a boca e fechei. Algo em mim dizia que eu ainda não tinha todas as peças. E pela primeira vez na vida, eu resolvi esperar. Não por medo, por clareza. Se você que está ouvindo já sentiu essa intuição desconfortável, essa sensação de que algo não encaixa, talvez entenda por que eu continuei observando em vez de explodir. Histórias assim não são raras. E se elas fazem sentido para você, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo vivo. Às vezes, ouvir a experiência de outra pessoa é o primeiro passo para organizar a própria. A confirmação
Veio de onde eu menos esperava. Uma ligação do banco, num fim de tarde qualquer, pedindo confirmação de uma movimentação grande. Meu nome estava ali, mas a voz que tinha autorizado não era a minha. Quando desliguei, minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente calma. Era isso. O aviso finalmente tinha forma. Naquela noite, meu marido chegou mais tarde. Jantou em silêncio. Minha enteada não apareceu. Quando finalmente perguntei, sem acusação, apenas com fatos, ele suspirou fundo e disse que estava resolvendo coisas para o futuro da família. Falou em proteção, em garantir estabilidade. Falou como alguém que acredita sinceramente que o fim justifica os meios. E naquele momento, eu entendi que o junto de que o idoso falava não era uma pessoa. Era um pacto. Um acordo silencioso onde eu era apenas um recurso. Eu não gritei, não chorei, apenas ouvi. E enquanto ouvia, algo muito antigo em mim se levantou. Não era raiva, era limite. Eu dormi pouco naquela noite, mas foi a primeira vez em muito tempo que eu dormi sem me culpar por estar cansada. Eu sabia que a partir dali, nada seria imediato, nada seria dramático. A mudança viria de forma lenta, ética, irrefutável, não por vingança, por sobrevivência. E eu ainda não tinha terminado. Eu não disse nada a ele no dia seguinte, nem no outro. Continuei agindo como sempre agi, porque essa sempre foi a minha forma de sobreviver. Não reagir antes de entender. Enquanto ele achava que eu estava apenas digerindo uma conversa difícil, eu estava reorganizando tudo por dentro. Não como quem planeja um ataque, mas como quem finalmente aceita que precisa construir uma saída. Passei a prestar atenção em horários, em datas, em palavras exatas. Anotava mentalmente o que ele dizia e comparava com o que fazia. Havia uma diferença crescente entre discurso e ação, e essa diferença tinha nome, embora eu ainda não quisesse pronunciá-lo. Minha enteada parecia cada vez mais confortável naquele arranjo. Não era felicidade, era segurança. A segurança de quem sabe que alguém está fazendo o trabalho difícil por ela, sem questionar. Teve uma manhã em que encontrei os dois na cozinha, falando baixo, e quando entrei, o silêncio caiu rápido demais. Ela me cumprimentou com um sorriso educado, quase ensaiado. Ele beijou meu rosto e perguntou se eu queria café. Eu aceitei. Sempre aceitei. Mas, enquanto segurava a xícara quente entre as mãos, percebi que aquela casa já não me acolhia do mesmo jeito. Eu ainda estava ali, mas não era mais um espaço neutro. Era um território onde decisões eram tomadas sem mim. Comecei a separar coisas, não de forma óbvia. Um documento aqui, uma joia ali, livros que eram só meus. Nada que chamasse atenção, nada que pudesse ser interpretado como fuga. Era apenas organização, eu dizia a mim mesma. Mas no fundo, eu sabia. Eu estava me preparando para não ser pega de surpresa de novo. O que mais me doía não era o dinheiro. Era a constatação de que meu silêncio tinha sido usado como consentimento. Eu sempre fui a pessoa razoável, a que não cria conflito, a que entende o lado do outro. E aos poucos, isso tinha se transformado em permissão. Eles não precisaram me enfrentar. Bastou me contornar. Em uma tarde chuvosa, resolvi voltar ao hospital sozinha. Não contei a ninguém. Queria encerrar algo dentro de mim. Caminhei pelo mesmo corredor, senti o mesmo cheiro forte, ouvi os mesmos sons abafados. O quarto ao lado já estava ocupado por outra pessoa. Outra história. Fiquei parada por alguns segundos, olhando aquela porta, tentando agradecer mentalmente a alguém que nunca mais veria. Não por ter me salvado, mas por ter me acordado. Na volta, sentei num café pequeno, desses quase vazios, e fiquei observando pessoas comuns vivendo problemas comuns. Aquilo me acalmou. Eu não estava enlouquecendo. O que estava acontecendo comigo tinha lógica. Dura, silenciosa, mas lógica. Quando cheguei em casa, meu marido estava ao telefone. Falava baixo, mas não baixo o suficiente. Frases soltas chegaram até mim. Ela ainda não percebeu. É questão de tempo. Confia em mim. Não precisei ouvir mais. Passei por ele sem interromper. Entrei no quarto e fechei a porta.
Sentei na cama e respirei fundo. Pela primeira vez, chorei. Não de desespero, de luto. Luto pela ideia de parceria que eu tinha defendido sozinha por tempo demais. Naquela noite, eu tomei uma decisão simples, sem anúncio, sem drama. Eu não confrontaria sem estrutura. Eu não pediria explicações que viriam maquiadas de cuidado. Eu iria buscar orientação, informação, proteção. Não para machucar ninguém, para parar de ser machucada. Enquanto eles dormiam tranquilos, certos de que tudo estava sob controle, eu estava acordada, finalmente do meu lado. E naquele silêncio, eu entendi algo com clareza assustadora. O aviso não tinha sido um pedido de socorro, tinha sido um limite. E eu estava pronta para respeitá-lo. Nos dias seguintes, eu me movi como alguém que aprende um novo idioma em silêncio. Cada gesto meu tinha uma camada a mais de atenção. Cada resposta era medida. Eu não precisava mais ser compreendida. Precisava ser precisa. Marquei uma consulta com um advogado indicada por uma colega antiga. Alguém que eu sabia que não misturava opinião pessoal com fatos. Fui sozinha. Não contei a ninguém. Enquanto esperava na recepção, percebi o quanto meu corpo estava cansado de sustentar uma normalidade que nunca foi equilibrada. Expliquei tudo sem drama, sem adjetivos, datas, valores, conversas. Ela me ouviu com calma e, em determinado momento, me interrompeu apenas para confirmar algo simples: se aquelas movimentações tinham sido autorizadas por mim. Quando respondi que não, ela assentiu, como quem já esperava. Disse que aquilo não era raro, que muitas mulheres chegam ali achando que exageraram, quando na verdade chegaram tarde. Não me senti ofendida. Senti-me localizada. Havia um nome técnico para o que eu estava vivendo, e isso tirou um peso enorme dos meus ombros. Em casa, a dinâmica continuava a mesma, ou quase. Meu marido começou a ficar impaciente com minha tranquilidade. Perguntava se estava tudo bem vezes demais. Minha enteada passou a me observar com mais atenção, como se tentasse identificar em mim algum sinal de ruptura. Eu oferecia exatamente o que eles esperavam: normalidade, jantares feitos no horário, conversas breves, nenhum confronto. O silêncio, quando é escolhido, também é uma forma de ação. Houve um domingo em que almoçamos juntos. Ela falou sobre planos de viagem, sobre projetos que dependiam claramente de recursos que não eram só dela. Meu marido concordava com a cabeça, completava frases, fazia promessas vagas. Em nenhum momento me consultaram. E pela primeira vez, isso não me doeu. Eu já não esperava ser incluída em algo que nunca foi pensado comigo. Aquela clareza trouxe uma paz estranha, quase desconfortável. À noite, sozinha no quarto, eu pensei no idoso do hospital. No jeito como ele segurou minha mão. Não havia desespero ali. Havia urgência. Como alguém que reconhece um padrão porque já o viveu. Eu nunca saberia a história dele, mas agora entendia o papel que ele tinha tido na minha. Às vezes, a vida não manda respostas completas. Manda alertas. Cabe a nós decidir se vamos ouvi-los. Se você está ouvindo isso e sente que algo parecido já aconteceu com você, saiba que esse tipo de despertar é solitário, mas não é raro. E se histórias assim ajudam você a nomear o que sente, se inscrever no canal é uma forma de manter esse espaço existindo. Às vezes, o primeiro passo é perceber que não estamos sozinhas. Com o passar das semanas, comecei a impor limites pequenos, quase invisíveis. Pedi para ser informada antes de decisões financeiras. Sugeri revisar contas juntos. Nada acusatório, apenas presença. A reação foi imediata. Meu marido se mostrou irritado, defensivo. Disse que eu estava mudada, que antes confiava mais. Eu respondi que continuava confiando, mas que agora também precisava me sentir respeitada. Ele riu, como quem acha exagero, e mudou de assunto. Aquele riso foi mais esclarecedor do que qualquer confissão. Minha enteada passou a evitar ficar sozinha comigo. Não por medo, por desconforto. Eu já não era previsível. Não porque eu tivesse me tornado agressiva, mas porque tinha parado de ceder automaticamente. E isso quebra acordos silenciosos.
O processo legal avançava devagar, como tudo que é sério. Eu aprendia termos novos, entendia meus direitos, organizava possibilidades. Não havia garantia de vitória rápida, e isso não me incomodava. Eu não buscava ganhar. Buscava não perder mais. Uma noite, meu marido tentou uma conversa mais longa. Falou de sacrifícios, de tudo o que tinha feito pela família, de como se sentia pressionado. Eu ouvi até o fim. Quando ele perguntou se eu entendia, respondi que sim. E acrescentei que entender não significava concordar. Aquilo encerrou a conversa. Ele saiu do quarto visivelmente incomodado. Eu fiquei. Foi ali, sentada na cama, que percebi algo definitivo. Eu não precisava fugir correndo. O aviso não era sobre desaparecer. Era sobre sair do lugar onde eu tinha sido colocada sem consentimento. E isso eu já estava fazendo, passo a passo, sem barulho, sem plateia. Ainda havia um caminho longo pela frente. Consequências, conversas difíceis, ajustes inevitáveis. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente onde estava pisando. E isso mudou tudo. A mudança começou a ficar visível não porque eu anunciei, mas porque a estrutura que me mantinha em silêncio começou a falhar. Quando você para de sustentar algo sozinha, o peso aparece. Meu marido passou a testar limites de forma quase infantil, como quem cutuca uma ferida para ver se ainda dói. Comentários atravessados, pequenas ironias, tentativas de me provocar uma reação que eu não entregava. Eu respondia com calma, com fatos, ou simplesmente não respondia. Isso o desorganizava mais do que qualquer discussão. Minha enteada, por sua vez, começou a assumir um papel que antes ficava diluído. Passou a opinar diretamente sobre coisas que diziam respeito à casa, ao dinheiro, ao nosso tempo. Falava comigo como quem negocia algo que acredita já estar ganho. Eu escutava, agradecia a sugestão, dizia que pensaria a respeito. Não prometia nada, não negava nada, apenas não cedia. Aquela neutralidade começou a incomodar. Houve um dia específico que marcou uma virada silenciosa. Recebi um e-mail do banco confirmando a reversão provisória de uma movimentação após análise interna. Nada definitivo, nada espetacular, mas suficiente para que meu marido percebesse que algo tinha mudado fora do alcance dele. Ele chegou em casa tenso, tentou soar casual, perguntou se eu tinha falado com alguém. Respondi a verdade mínima. Disse que estava organizando minhas coisas. Ele perguntou o que isso significava. Eu disse que significava exatamente isso: organização. A discussão não aconteceu ali. Ela ficou suspensa no ar, como uma tempestade que todos sabem que vai cair, mas ninguém consegue prever quando. Naquela noite, ele dormiu mal. Eu dormi melhor do que esperava. Com o passar do tempo, comecei a reconstruir algo dentro de mim que eu nem sabia que tinha perdido. A confiança na minha própria leitura da realidade. Eu tinha passado anos ajustando minha percepção para não criar conflito, para não parecer sensível demais, para não estragar o clima. Agora, eu me permitia pensar: isso não me faz bem. E isso bastava. Voltei a encontrar amigas antigas. Não contei tudo, não precisava. Bastava estar entre pessoas que me viam sem me medir pela utilidade. Esses encontros funcionavam como âncoras. Me lembravam que eu existia antes daquela dinâmica e que continuaria existindo depois, independentemente do desfecho. Em casa, a tensão virou rotina. Não brigas, mas um distanciamento claro. Meu marido passou a dormir no limite da cama, a sair mais cedo, a chegar mais tarde. Minha enteada falava em mudar, em reorganizar a própria vida, sempre com uma urgência que parecia mais estratégica do que emocional. Eu observava, consciente de que cada movimento deles era uma tentativa de recuperar o controle que escorria pelos dedos. Em um fim de tarde, enquanto organizava uma gaveta antiga, encontrei um bilhete meu, escrito anos antes, guardado sem intenção. Era algo simples, uma lista de metas pessoais que eu tinha feito quando me casei. Coisas pequenas: estudar mais, viajar, ter um espaço só meu. Li aquilo com uma mistura de ternura e tristeza. Não por não ter cumprido tudo,
mas por perceber o quanto eu tinha encolhido para caber numa estrutura que nunca se expandiu para me receber. Foi ali que eu entendi que, independentemente de como aquela história terminasse formalmente, algo já tinha terminado dentro de mim. A tentativa de ser aceita a qualquer custo. A esperança de que ceder traria equilíbrio. O esforço constante de manter uma paz que só existia para os outros. O aviso do idoso voltou à minha mente, não mais como um sussurro assustador, mas como uma frase clara, quase serena. Fugir não era sair correndo no meio da noite. Era parar de me colocar em risco emocional, financeiro e psicológico para sustentar um acordo que nunca foi justo. Eu ainda estava ali. Ainda havia conversas a ter, decisões a formalizar, consequências a enfrentar. Nada disso seria rápido ou fácil. Mas, pela primeira vez, eu não me sentia atrasada na minha própria vida. Eu tinha ouvido o alerta a tempo. E isso, por si só, já era uma forma de proteção. O confronto que eu sabia que viria não chegou como explosão. Chegou como desgaste. Uma conversa puxada num fim de noite, outra interrompida no meio, perguntas feitas com ironia em vez de curiosidade. Meu marido começou a falar em desunião, em ingratidão, em como eu tinha mudado depois do acidente da filha. Ele dizia isso como se o acidente fosse um marco moral, um ponto a partir do qual tudo deveria ser perdoado, esquecido, reorganizado em torno deles. Eu escutava com atenção, mas algo em mim já não aceitava mais esse enquadramento. Em determinado momento, ele disse que eu estava exagerando, que tudo o que tinha feito era pensando no bem da família. Foi ali que eu respondi algo diferente do que sempre respondi. Disse que família não se constrói passando por cima de alguém em silêncio. Disse com calma, sem elevar a voz. O efeito foi imediato. Ele me olhou como se estivesse vendo alguém que não reconhecia. Talvez porque, de fato, eu não fosse mais a mesma. Minha enteada assistia a essas conversas à distância, mas interferia quando lhe convinha. Às vezes com comentários sutis, às vezes com perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam direção. Eu percebi que durante anos eles tinham se apoiado mutuamente numa narrativa onde eu era o elemento flexível, o que se ajusta, o que entende. Quando esse papel deixou de existir, o equilíbrio deles também balançou. O processo legal avançou mais um pouco. Nada espetacular. Apenas confirmações, prazos, documentos solicitados. Cada e-mail recebido era um lembrete de que eu não estava mais sozinha com aquilo, que havia testemunhas formais, registros, uma linha do tempo que não dependia apenas da memória de quem se beneficia do esquecimento. Isso me deu uma força silenciosa. Houve um dia em que meu marido tentou retomar a proximidade física, como se o corpo pudesse resolver o que as palavras já não conseguiam. Eu me afastei com delicadeza, expliquei que precisava de espaço. Ele interpretou como rejeição, como punição. Eu não corrigi. Algumas coisas não precisam mais ser explicadas. Passei a investir mais tempo fora de casa. Não para fugir, mas para respirar. Caminhadas longas, café sozinha, tardes inteiras em bibliotecas. Esses momentos me ajudavam a lembrar quem eu era quando não estava reagindo a ninguém. E, aos poucos, comecei a gostar dessa versão de mim que não precisava se justificar o tempo todo. Se você que acompanha essa história já sentiu que precisava se diminuir para manter uma relação funcionando, talvez entenda o alívio estranho que é parar de fazer isso. Histórias assim não são sobre grandes vilões, mas sobre pequenos abusos normalizados. E compartilhar essas experiências, inclusive se inscrevendo no canal, é uma forma de quebrar esse silêncio coletivo que protege comportamentos injustos. Em casa, o clima ficou oficialmente instável. Meu marido falava em repensar tudo. Eu concordava. Não com ameaça, mas com lucidez. Repensar era exatamente o que precisava ser feito. Minha enteada começou a falar em sair, em se mudar, sempre jogando a responsabilidade emocional no pai. Eu observava como ele se dividia, como tentava agradar aos dois lados, sem assumir nenhuma posição clara. Aquilo me confirmou algo importante. Eu não era prioridade ali. E aceitar isso, paradoxalmente, me libertou. Uma noite, enquanto arrumava minhas coisas, percebi que já não sentia medo do desfecho. Tristeza, sim,
cansaço, bastante. Mas medo não. Eu tinha passado tanto tempo tentando evitar conflitos que esqueci como é viver sem se trair. Agora, mesmo diante da incerteza, eu me sentia inteira. O aviso do hospital já não soava como urgência desesperada. Soava como sabedoria tardia compartilhada a tempo. Fugir não foi abandonar. Foi escolher não continuar sendo usada como base para decisões que nunca me incluíram. E eu seguia. Ainda dentro da história, ainda atravessando consequências, ainda lidando com olhares atravessados e silêncios calculados. Mas agora, cada passo meu tinha direção própria. E isso fazia toda a diferença. A decisão final não veio como anúncio, nem como mala pronta na porta. Veio num domingo comum, desses em que a casa parece mais silenciosa do que deveria. Eu estava sentada à mesa, organizando papéis que já tinham sido organizados várias vezes, quando percebi que não havia mais nada ali que dependesse de mim para continuar funcionando. Aquilo foi desconcertante. Passei anos acreditando que, se eu soltasse, tudo desabaria. Mas nada desabava. Apenas seguia, de outro jeito, sem me consultar. Meu marido entrou na sala e perguntou, com um tom que misturava cansaço e controle, o que eu estava fazendo. Eu respondi com a verdade inteira, sem floreio. Disse que estava colocando minha vida em ordem. Ele riu de leve, como quem tenta desarmar algo que não entende. Perguntou se isso significava que eu estava indo embora. Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Disse que significava que eu não estava mais ficando do mesmo jeito. Foi a primeira vez que ele ficou em silêncio por completo. Não houve discurso, nem tentativa de me convencer. Apenas um olhar que misturava surpresa e cálculo. Naquele instante, eu soube que a dinâmica tinha mudado de forma irreversível. Não porque eu tivesse vencido alguma disputa, mas porque eu tinha saído do lugar onde sempre perdi sem perceber. Minha enteada anunciou, dias depois, que tinha decidido se mudar. Falou como se fosse algo repentino, mas eu via a estratégia ali. Um movimento para reorganizar forças, para redefinir o cenário. Meu marido se mostrou dividido, culpado, preocupado. Eu ofereci ajuda prática, sem ironia. Não era mais meu papel disputar espaço com ela. Isso também o desorientou. Quando você não reage como esperam, as pessoas ficam sem roteiro. A separação foi tratada como adultos tratam coisas sérias quando já estão cansados de brigar. Advogados conversaram. A casa foi avaliada. Decisões foram tomadas com base em fatos, não em promessas. Não foi fácil. Nenhuma dessas etapas é. Mas foi limpo. E isso importa mais do que parece. Houve um momento específico, numa audiência curta, em que meu marido tentou recorrer à memória emocional, falando de tudo o que vivemos, de como eu sempre fui a forte. O juiz ouviu, assentiu e voltou aos documentos. As provas, a linha do tempo objetiva. Foi ali que eu senti a vitória silenciosa acontecer. Não houve aplauso, não houve humilhação, apenas justiça básica, aplicada com clareza. Quando tudo terminou, eu voltei para casa, minha casa agora, e sentei no chão da sala vazia. Não chorei. Ri um pouco, sem humor. Respirei fundo. Aquele espaço, ainda ecoando, era o começo de algo que eu não precisava explicar para ninguém. Pensei no idoso do hospital pela última vez naquela noite. No aviso curto, direto, quase rude. Ele não me deu um plano, não me deu detalhes. Apenas apontou a direção. O resto eu fiz no meu tempo, do meu jeito, com a ética que sempre me guiou, mesmo quando foi usada contra mim. Não foi vingança, foi sobrevivência. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir até o final. Histórias como essa não são sobre finais perfeitos, mas sobre escolhas possíveis. E se esse relato fez sentido para você, se inscrever no canal é uma forma simples de apoiar e manter vivas narrativas que ajudam a colocar limites onde antes só havia silêncio. Depois disso, houve um período que ninguém costuma contar. Não o momento da decisão, nem o da assinatura, mas o intervalo estranho em que a vida ainda não se reorganizou completamente. Eu acordei por semanas sem saber exatamente o que fazer com o silêncio.
Não havia mais mensagens atravessadas, nem passos no corredor à noite, nem aquela sensação constante de estar sendo observada dentro da própria casa. Em troca, havia um vazio honesto, que doía menos do que a tensão permanente, mas exigia reaprendizado. Eu precisei lidar com perguntas externas também. Algumas pessoas queriam detalhes, versões, culpados claros. Outras preferiam fingir que nada tinha acontecido, como se o desconforto fosse contagioso. Aprendi rápido a responder pouco. Não por segredo, mas por preservação. Nem toda história precisa ser explicada para ser válida. Algumas só precisam ser respeitadas. Houve dias difíceis. Dias em que eu me perguntava se não poderia ter percebido antes, se não tinha sido ingênua demais. Esses pensamentos vinham principalmente à noite, quando o cansaço abaixa as defesas. Eu deixava passar. Não brigava com eles. Entendi que a autocrítica também pode ser uma forma de violência quando não leva a lugar nenhum. Eu fiz o que pude com as ferramentas que tinha naquele momento. E isso bastava. Comecei a reorganizar pequenas rotinas. Troquei móveis de lugar, pintei uma parede sozinha, errei a cor, ri disso. Cozinhei para mim com calma, sem pressa de agradar. Voltei a estudar algo que sempre me interessou, sem a necessidade de justificar o tempo investido. Essas coisas parecem simples, mas para quem passou anos existindo em função do equilíbrio alheio, elas são revolucionárias. Em alguns momentos, pensei na minha enteada. Não com raiva, como eu imaginei que seria, mas com distância. Ela fez escolhas dentro de um sistema que a beneficiava. Isso não a tornava um monstro, mas também não a tornava minha responsabilidade. Essa distinção foi libertadora. Nem tudo precisa ser perdoado para ser superado. Às vezes, basta ser encerrado internamente. Meu ex-marido tentou contato algumas vezes, mensagens neutras, quase administrativas. Eu respondi quando era necessário, ignorei quando não era. Não havia mais espaço para conversas circulares. E, curiosamente, isso trouxe uma espécie de respeito tardio. Quando você não se explica demais, as pessoas param de tentar te dobrar. O aviso do hospital, que tinha iniciado tudo, virou uma lembrança diferente com o tempo. Já não vinha carregado de tensão. Era quase um marco interno, um antes e depois. Eu passei a confiar mais nos sinais sutis, naquela sensação desconfortável que antes eu chamava de exagero. Hoje, eu chamo de percepção. Se você que acompanha essa história já sentiu que precisou de um evento externo para validar algo que o corpo já sabia, talvez entenda o que eu quero dizer. Nem sempre a virada vem de quem está envolvido. Às vezes, vem de um estranho, de uma frase curta, de um momento improvável. E reconhecer isso não é fraqueza. É atenção à própria vida. Eu ainda estava reconstruindo. Ainda havia ajustes, burocracias, memórias que surgiam do nada. Mas pela primeira vez, eu não estava me reconstruindo em cima de concessões. Estava me refazendo a partir de limites claros, mesmo que eles ainda fossem novos e um pouco desconfortáveis. A história não tinha acabado ainda. Mas ela já não me controlava. E isso, por si só, era um começo sólido. Com o tempo, comecei a perceber algo curioso. Quanto mais eu me estabilizava, mais clara ficava a dimensão do que eu tinha evitado. Não no sentido dramático, mas prático. Conversas que poderiam ter se transformado em disputas longas nunca aconteceram porque eu não dei palco. Situações que antes me deixariam ansiosa passaram a ser apenas dados a considerar. Eu não tinha ganhado uma nova personalidade, tinha recuperado a minha. Houve um encontro inevitável alguns meses depois, um evento familiar ao qual eu quase não fui. Pensei em recusar, inventar um compromisso qualquer, mas algo em mim pediu encerramento presencial, não para eles, para mim. Cheguei cedo, cumprimentei quem precisava ser cumprimentado e me mantive inteira. Quando meu ex-marido apareceu, houve um constrangimento educado. Conversamos sobre assuntos neutros. Ele tentou, em algum momento, resgatar intimidade com uma frase nostálgica. Eu sorri, agradeci o passado e mudei de assunto. Foi o suficiente. Não houve conflito. Mas também não houve abertura. Minha enteada estava lá. Nos olhamos de longe por alguns segundos. Não houve hostilidade.
apenas reconhecimento. Duas mulheres que sabem exatamente o que aconteceu, mas não precisam mais disputar narrativa. Aquilo me trouxe uma paz inesperada. Nem todo fechamento precisa de conversa. Alguns acontecem no silêncio compartilhado. Depois desse dia, algo em mim relaxou de vez. Como se meu corpo finalmente entendesse que não precisava mais se defender o tempo todo. Passei a planejar o futuro em termos pequenos e reais. Nada de grandes promessas. Apenas passos possíveis. Um curso concluído. Um projeto iniciado. Uma viagem curta feita sozinha, onde eu caminhei sem pressa e percebi o quanto gosto da minha própria companhia quando não estou tentando me adaptar a ninguém. Às vezes, ainda me perguntam se eu faria algo diferente. A resposta honesta é: hoje, talvez. Naquele tempo, não. Eu precisei viver cada etapa para chegar ao ponto em que estou agora. A consciência não chega antes da experiência. Chega depois. E se chega, é porque sobrevivemos. Pensei muitas vezes em como aquela história poderia ter terminado se eu tivesse ignorado o aviso. Talvez nada tivesse explodido. Talvez eu ainda estivesse ali, cansada, confusa, tentando manter uma harmonia que só existia para os outros. Isso me dá um frio na espinha. Não por medo do passado, mas por respeito à mulher que eu fui e que, mesmo exausta, conseguiu ouvir. Se você está ouvindo isso e sente que algo na sua vida pede atenção, não espere um desastre para se autorizar a mudar. Às vezes, a mudança começa quando paramos de explicar demais e começamos a agir com mais coerência interna. E, se histórias assim ajudam você a nomear o que sente, se inscrever no canal é uma forma de manter esse espaço de reflexão vivo. Eu sigo, com dias bons e outros nem tanto, com limites mais claros, mesmo quando ainda precisam ser reforçados, com a certeza de que não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência consciente. E isso muda tudo. Houve ainda um último ajuste interno que demorou mais do que eu esperava. Não tinha a ver com eles, nem com dinheiro, nem com decisões práticas. Tinha a ver com a forma como eu me enxergava dentro das histórias que conto sobre a minha própria vida. Durante muito tempo, mesmo depois de sair, eu me colocava como alguém que não percebeu, que demorou, que permitiu. Essas palavras vinham fácil demais, como se assumir culpa fosse uma forma de manter algum controle sobre o passado. Levei um tempo para entender que aquilo também era resquício do mesmo padrão. A ideia de que, se algo deu errado, foi porque eu não fiz o suficiente, não vi o suficiente, não fui firme o suficiente. Essa lógica é confortável porque nos dá a ilusão de que, se fizermos tudo certo da próxima vez, nada vai nos atingir. Mas a vida não funciona assim. Pessoas escolhem. Sistemas se formam. E nem tudo está sob o nosso comando. Essa compreensão veio em momentos pequenos. Em uma conversa com alguém que me disse, sem intenção de ensinar nada, que confiança não é erro, é ponto de partida. Em uma tarde comum em que eu percebi que não me sentia mais em dívida com ninguém por existir do meu jeito. Em um silêncio que já não doía. Também precisei reaprender a receber cuidado sem suspeita. No começo, qualquer gesto gentil me deixava em alerta, como se houvesse sempre algo embutido. Isso foi se dissolvendo aos poucos, conforme eu me lembrava de que limites claros não afastam quem vem limpo. Eles afastam quem precisa de brecha. Voltei a confiar no meu ritmo, em não responder imediatamente, em não decidir sob pressão, em dizer, vou pensar, sem culpa. Essas frases simples tinham sido quase proibidas antes. Agora, eram ferramentas de autonomia. Às vezes, o pensamento do hospital voltava não como memória, mas como sensação. Aquela mão fria segurando a minha, aquele olhar urgente. Eu não romantizava aquilo. Não transformei em símbolo místico nem em destino. Era apenas o encontro de duas histórias num ponto específico. Mas eu honrava o impacto, porque ignorar teria sido repetir o padrão mais uma vez. Passei a perceber histórias parecidas ao meu redor, em comentários soltos, em confidências tímidas, em frases interrompidas. Mulheres que ainda estão no meio do processo, tentando entender se estão exagerando ou se algo realmente não está certo. Eu nunca dizia o que elas deveriam fazer.
apenas escutava. Às vezes, isso já era mais do que elas tinham tido por anos. Eu ainda sigo organizando o que ficou. Algumas memórias não precisam ser revisitadas. Outras aparecem quando menos espero. Eu as acolho sem pressa. Não há mais urgência em resolver tudo de uma vez. Sobreviver também é aprender a viver depois, sem correria. E talvez o mais importante, eu parei de esperar validação externa para confiar no que sinto. Se algo não me atravessa bem, eu respeito. Se algo me exige silêncio demais, eu observo. Não porque quero controlar o futuro, mas porque não aceito mais desaparecer dentro dele. A história ainda estava se assentando. Não havia linha reta, nem sensação de missão cumprida. Mas havia algo sólido o suficiente para me sustentar enquanto eu seguia. E isso eu sabia, era o verdadeiro resultado de ter ouvido aquele sussurro no momento certo. Com o passar dos meses, a história começou a ocupar menos espaço dentro de mim. Não porque perdeu importância, mas porque deixou de ser ferida aberta e virou cicatriz funcional. Eu conseguia falar sobre o que vivi sem sentir aquele aperto imediato no peito, sem a necessidade de justificar cada decisão. Isso foi um sinal claro de que algo tinha se reorganizado de verdade. A vida seguiu em movimento simples. Trabalho, compromissos, pequenas conquistas que ninguém aplaude, mas que sustentam uma rotina saudável. Houve dias em que eu me senti orgulhosa por coisas mínimas. Resolver um problema sozinha, dizer não sem me explicar, perceber que uma escolha era minha e não reação a alguém. Essas vitórias silenciosas têm um peso que só quem passou anos se anulando consegue medir. Em alguns momentos, pensei em como tudo começou com algo tão improvável. Um acidente que não foi comigo. Um hospital que não era o meu destino. Um homem que não fazia parte da minha vida, mas que cruzou meu caminho no momento exato. Se alguém me contasse essa história antes, talvez eu achasse simbólico demais. Vivendo, eu entendi que a vida não se preocupa com coerência narrativa. Ela só entrega sinais. Quem decide ouvir somos nós. Também precisei lidar com a culpa que vem quando paramos de sustentar papéis. Pessoas se afastaram. Outras me olharam diferente. Algumas tentaram me convencer de que eu poderia ter sido mais paciente, mais compreensiva, mais flexível. Eu ouvi sem discutir. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda crítica vem de um lugar limpo. E eu já não precisava mais provar nada. Curiosamente, comecei a sentir mais compaixão por mim mesma. Não aquela indulgência rasa, mas um respeito profundo pela mulher que atravessou tudo aquilo sem se tornar amarga. Eu não saí perfeita, saí mais consciente, e isso é muito mais útil. O aviso fuja ganhou com o tempo um significado ainda mais amplo. Fugir de acordos implícitos, fugir de silêncios impostos, fugir da ideia de que amor exige autoabandono. Eu não precisei correr. Precisei parar de insistir. Se você chegou até aqui nessa história, talvez esteja percebendo que ela nunca foi só sobre uma enteada, um marido ou um idoso num hospital. Foi sobre perceber o momento exato em que continuar custa mais caro do que mudar. E reconhecer isso exige coragem quieta, daquelas que não aparecem em discursos, mas sustentam escolhas difíceis. Eu segui em frente não como quem vence, mas como quem sobrevive com dignidade, sem espetáculo, sem revanche. Apenas com a certeza de que ouvir aquele sussurro foi o início de algo que eu devia a mim mesma há muito tempo. E a história ainda precisava chegar ao fim certo. Não o fim dramático, mas o fim honesto, aquele em que tudo faz sentido, inclusive o silêncio.